Uma pesquisa feita pelo Instituto Santos Dumont mostra que apenas nesse ano 41 mulheres grávidas e puérperas morreram em decorrência da Covid-19 no Rio Grande do Norte. Nós vamos entender mais sobre esse assunto, os fatores que geram maior risco a esse grupo. Preste atenção, veja agora. A pandemia mudou a vida de muita gente e trouxe um risco ainda maior para alguns grupos. É o caso das grávidas e puérperas. Ângela Maria teve filho há 3 meses. Ela enfrentou esse período pandêmico com receio e cuidado. Eu fiquei bem assustada, né? Porque eu já tinha outros problemas de saúde, né? Então isso agravava ainda mais, né? Aí eu fiquei com muito medo, mas tinha muito cuidado, sempre tive muito cuidado, né? Mas esse resultado feliz não foi para todas as mulheres. Só para você ter noção, de acordo com um levantamento feito aqui no Instituto Santos Dumont, em Macaíba, com dados da Secretaria Estadual de Saúde, de janeiro a julho deste ano, 41 mulheres grávidas e puérperas morreram em decorrência da Covid-19. É um aumento equivalente a 192,85% comparado ao ano passado. No ano passado, foram 14 óbitos em todo o Rio Grande do Norte de mulheres nessas condições. Um aumento que, segundo o Dr. Reginaldo Freitas, diretor-geral do Instituto Santos Dumont e consultor da Organização Pan-Americana do Brasil, é preocupante. É uma situação muito preocupante. Eu diria, na verdade, dramática, né? Então, a gente está vivenciando um contexto de um número assustador de mortes de mulheres em função da gravidez, do parto e depois do parto. E isso associado à Covid-19, né? O impacto da pandemia nessa situação. O Brasil sempre teve problemas em relação com a mortalidade materna, a gente tem esse problema há décadas, mas a situação que a gente vive agora é uma situação extremamente alarmante. Em virtude do risco, em maio desse ano, o governo federal sancionou a lei de número 14.151, que dispõe sobre o afastamento da empregada gestante das atividades de trabalho presencial, ficando apenas em serviços remotos. Diante do número alto de óbitos em decorrência do coronavírus em mulheres grávidas e puérperas, a infectologista Carolina Damásia explica os principais fatores que levam a estas mortes. Eu acho que tem uma série de motivos. Primeiro, a segunda onda, né? A gente acabou tendo uma cepa provavelmente mais patogênica. E as gestantes, a maioria delas ainda não estavam isoladas, a gente ainda não tinha, no momento em que os casos começaram a aumentar, uma lei nacional que protegesse, então a maioria das gestantes ainda continuavam se expondo, trabalhando na maioria dos locais, então elas ainda estavam expostas, né? E a gente já sabe, comparando o que a gente viveu no ano passado, que o Covid, que a gestação é um grande fator de risco para complicar, né? Aumenta a chance de complicação, mesmo que a gestante não tenha outras comorbidades, e aumenta a chance também dela morrer por Covid-19. A ginecologista Thaís Lopes alerta sobre a importância do pré-natal nesse contexto de pandemia. O pré-natal é um período que a gente pode diagnosticar várias doenças na mulher, né? Um período muito curto, a gente pensa assim, são 9 meses, mas é um período muito curto para um acompanhamento, então a gente tem que ficar de perto, tem que fazer todos os exames indicados nesse período. E principalmente nesse Covid, que se mostrou uma doença muito grave, né, nas gestantes e nas puérperas, aquelas mulheres que já pariram, a gente viu um elevado número de óbitos nessa porcentagem da população, então a gente tem que ter uma atenção maior com elas. Durante esse período de pandemia, o que já era uma preocupação aumentou mais ainda para o Instituto Santos Dumont, que é uma organização social sem fins lucrativos vinculada ao Ministério da Educação. Referência em ensino, pesquisa e extensão em saúde materno-infantil da pessoa com deficiência, em neurociências e neuroengenharia, os trabalhos não pararam. O foco nesse cuidado com as mulheres grávidas foi intensificado. Serviços como os que a gente oferece, pré-natal, planejamento familiar, ou chamado planejamento reprodutivo, eles precisam ser encarados como essenciais e eles não podem sofrer descontinuidade, sob pena de acontecer o que a gente está vendo, né? Situações que precisam de intervenção, precisam de cuidado. O pré-natal é a medida mais efetiva do ponto de vista de prevenção dessas mortes e é por isso que os serviços que atendem essas mulheres durante a pandemia precisam de verdade priorizar esse tipo de atendimento e se reorganizar para atendendo às normas de biossegurança, respeitando, né, a questão do distanciamento, as medidas de prevenção, se
como eu falei, se reorganizando, mas tendo em mente a clareza de que esses serviços não podem ser descontinuados. Se antes já existia cuidado, agora mais ainda. Renata Gomes estava aguardando atendimento no Instituto Santos Dumont no momento desta reportagem e também prestes a ter bebê. Segundo ela, cuidado não faltou nesse período de pandemia e gravidez. Todos os cuidados necessários eu tive. Evitar aglomeração, utilização de máscaras. O que eu pude mais fazer, me isolar, eu fiz. Você sabia o risco que tinha, principalmente para grávidas? Sim, com certeza. Um momento delicado como esse, né, tem que ter os cuidados. E agora é esperar que, se Deus quiser, tudo certo. Sim, se Deus quiser vai dar tudo certo, sim.